você está no quadro Pioneiro de Luz. Meu nome é Melissa e hoje eu estou aqui com o pastor Cícero e sua esposa. Pastor, muito obrigado por estar aqui conosco hoje. Obrigado, Melissa. Feliz, agradecido a Deus, também ao Centro White por esse projeto e por essa oportunidade. O senhor pode começar falando o seu nome completo, sua data e local de nascimento? Sim, Cícero Ferreira Gama. Eu nasci na cidade de Rio Largo, no estado de Alagoas. Quais os nomes dos seus pais? O senhor teve algum irmão ou irmã? Sim, meus pais, José Gama Neto, minha mãe, Iraci Ferreira Gama, e meus irmãos, Maria Aparecida, carinhosamente Lia, Maria de Lourdes, falecida, Luiz, depois nós tivemos ali o Josias, o Elias, que também é pastor, a Diva, também nome completo, Divaci, e também a Eliene. E meu último irmão mais novo, Eliel. Muito bem, então, o senhor pode falar um pouco como foi a dinâmica na sua infância, com tantos irmãos assim, uma família grande? Como foi crescer no contexto dessa família? Numa linguagem coloquial, eu era feliz e não sabia. Muita camaradagem, brincadeiras com meus irmãos, um crescimento sadio, numa cidade do interior, foi maravilhoso. Muito bem. O senhor pode contar agora um pouco sobre como a mensagem adventista chegou até a sua família? Foi através da comportagem. Um comportor chegou à nossa casa e ele, muito sabiamente, ele percebeu que na nossa sala, na parede central, tinha um quadro de Jesus com vestes talares azul e Jesus andando sobre as águas. Este quadro eu não vi desde a minha infância, não vi mais esse quadro. E ele conversou com minha mãe e perguntou se a minha mãe, a senhora já ouviu essa história na Bíblia? E minha mãe disse não. E ele sabiamente ofereceu estudos bíblicos para a nossa família. E a partir daí, vocês começaram a estudar a Bíblia? Foi seus pais primeiro, depois os filhos, ou foi todo mundo junto? Na semana seguinte chegou um casal enviado pelo aquele comportor. O nome dele é Sebastião, conhecido como Bal, e a esposa Carmelita. E eles trouxeram uma série de estudos bíblicos da Voz da Profecia. E como eu era ali em casa, que os meus demais irmãos já tinham casado, estavam fora de casa, eu era o mais velho da casa, e eu fiquei responsável para fazer a lição junto com minha mãe e junto com os meus irmãos. E a partir daí veio a nossa decisão, a aceitação da família por Cristo, e assim chegamos na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Quando o senhor se batizou? O meu batismo foi junto com minha mãe, e antes de falar um pouquinho do nosso batismo, eu fiquei ali na igreja e um dia um teologando, o Máximo Jorge, ele chegou para mim e perguntou: você já aceitou a Jesus como seu salvador pessoal? E eu disse para ele: ainda não. Ele me deu um cupom e disse: olha, ora sobre isso, e no dia que você sentir no coração o desejo, você coloca o seu nome e coloca a data. E dias depois aconteceu essa minha decisão, que foi no dia 31 de março de 1971. E o batismo aconteceu no ano seguinte, no dia 22 de abril de 1972, e o batismo meu e de minha mãe aconteceu na Igreja Central de Maceió. O senhor lembra qual pastor que oficiou o batismo? Sim, pastor Antônio Siqueira, que deve residir em Belo Horizonte, pelas últimas informações que eu tive. Agora, voltando um pouco, o senhor pode falar como foi a sua educação, onde o senhor estudou a escola primária, mais tarde? Eu fiz o primário na escola municipal, que chamava-se Escolas Reunidas de Utinga, que era o município lá, Utinga Leão, que era uma usina, é uma usina, e ali tinha várias escolas e a gente ia passando de ano a ano para uma outra escola, então chamava-se Escolas Reunidas de Utinga. E nós depois fomos para a capital, nós não estávamos muito longe da capital, para fazer o ginásio,
fiz o ginásio no Colégio Edson Franco e depois fiz o colegial também na capital. Fiz no Colégio Cinecista Padre Brandão Lima. A nossa família era uma família muito modesta, mas Deus me deu a alegria de receber bolsa de estudos, tanto do governo do estado, depois do governo federal, e eu pude estudar em escola particular. E o senhor, a partir daí, já tinha uma vontade de se tornar pastor? Ou essa vontade ela veio um pouco mais tarde? Como foi a decisão para fazer teologia? Essa é uma história comovente. Minha mãe, ela teve dificuldades na gravidez e ela, muito católica, ela fez uma promessa. Disse assim: meu Deus, se esse meu filho vier, eu quero dedicá-lo para ser um padre. E eu cresci ouvindo isto. E ali as iniciações na Igreja Católica, fiz primeira comunhão, participava ativamente ali da missa, acompanhava minha avó, que era também muito devota, e teve ali momentos também de dirigir o terço na minha casa, junto com meu pai, minha mãe e os irmãos. Então, toda uma iniciação ali católica e aquela influência para me tornar padre. Quando a mensagem adventista chega, mudou o quadro. Agora o sonho era ser pastor. Então começou a haver orações e todo mundo motivando e me chamava de pastorzinho ali na igreja. E o sonho de ser pastor. Mas o tempo foi passando e chegou assim o momento em que nós casamos, vieram os filhos e parecia que o sonho de ser pastor não iria se concretizar. Mas em um certo sábado, estava ali a plataforma montada e aconteceu todo o processual e chegou a hora da pregação. O pastor distrital pregaria naquele sábado, mas ele não chega. Cantou-se mais um hino, e o primeiro ancião chegou para mim, eu estava junto com ele na plataforma, e disse assim: Cícero, preciso que você pregue. Eu não tenho nada aqui preparado. E eu assumi o púlpito e comecei a pregar. E o Espírito Santo me usou poderosamente naquele sábado. A igreja foi abençoada. E quando eu estou à saída, a primeira pessoa que eu encontro é o pastor. Ele havia chegado no início do sermão e, para não perder a sequência, ele sentou e disse: eu preciso ouvir sermão também. E ele me abraça e diz: por que você não é pastor? Eu disse para ele: o sonho era muito grande, mas é um sonho que não deu certo. E ele disse: se depender de mim, você vai ser. Naquela semana, ele foi nos visitar e ele reafirmou a promessa dele e disse: eu vou lutar. Você precisa estar no ministério. E a partir dali começou a realização do sonho. Minha gratidão ao pastor Gilberto Araújo e também ao seu pai, o professor Gerson Pires de Araújo. Com quantos anos o senhor se formou? Então, aí eu fui fazer o bacharelado, eu fiz lá no IAE, Campus 1, e depois, já aqui no Campus 2, Deus me deu a alegria de fazer também o mestrado, e também, na sequência, ali em 2005, e em 2015 eu me formei também fazendo o doutorado, que foi também uma realização de Deus na minha vida. Doutorado em quê? Eu fiz doutorado em teologia e trabalhamos com a tese Princípio de Crescimento de Igreja. Muito bem. Agora voltando um pouco, né? O senhor mencionou que casou e depois fez teologia. O senhor pode falar um pouco sobre sua esposa, ela está aqui hoje, falar como vocês se conheceram, o nome dela também completo, falar um pouco mais sobre isso? A Feliciana, de Farias Gama, nós morávamos, ela morava em Tabuleiro, que já é um município não, um bairro da capital, e eu morava lá em Utinga-Leão, e houve uma igreja, abriu-se uma igreja em Maceió, e foi os convites para as igrejas, para estarem naquela abertura daquela igreja, especialmente em um JA especial que teria lá. E tanto ela quanto eu, nós fomos, e nós não nos conhecíamos ainda, e ali, em dado momento, os nossos olhares se cruzaram,
E a gente poderia também, num coloquial, também dizer que foi amor à primeira vista, né? Nos casamos em 1980 e nós estaremos completando esse ano 45 anos de casados, bodas de rubi. Graças a Deus por isso. E vocês tiveram algum filho, filha? Fala os nomes, se Sim, tiverem. tivemos 3 filhos, né? A Elisama, a mais velha, casou com Geraldo Belk, que é pastor, e eles nos deram 3 netos, a Lara, a Alicia e o William. A segunda filha, Elienay, casou com Hélice Siqueira, e nos deram 2 netos, o Gabriel e o Lucas. E o filho mais novo, ele casou com Valéria, e nos deram 2 netos, a Beatriz e o Benício. Muito bem. E agora, falar um pouco mais sobre a sua esposa, como ela ajudou no seu ministério, que tipo de serviços ela prestava junto ao Senhor. A Feliciana, ela teve a oportunidade de trabalhar no escritório da igreja, tanto em associação quanto em união, e também atuou na educação adventista. Mas quando nós nos casamos, eu não sabia que Deus estava me dando uma pastora. Ela tem o dom do pastoreio, até a personalidade dela, ela era conhecida na igreja como Feliciana, mas Ana, e o nome trazia de felicidade, feliz. Então, muitos chamavam ela de Feliz. E o relacionamento dela foi tão grande com as ovelhas, e fez esse papel pastoral, que até hoje ainda mantém contatos, desde o primeiro distrito até o último distrito, e também por onde passamos nos escritórios, as amizades ainda permanecem. Ainda ontem recebeu um zap de alguém de um dos escritórios e se falaram, e esse dom pastoral dela. Ela também apoiou muito o Ministério da Mulher, estava sempre ali nos bastidores, mas quando os filhos já casaram e saíram de casa, ela pôde me acompanhar na área ministerial, nas visitações aos pastores, ela fazia o contato com as esposas dos pastores, dando apoio, aconselhamento, especialmente as esposas dos pastores aspirantes ao ministério. E tudo isso voluntariamente nessa última parte, né? O senhor pode falar agora sobre o ministério que o senhor teve? Para onde foi o primeiro chamado? Como foi esse início de entrar no ministério, começar a trabalhar? E falar um pouco sobre por onde o senhor passou ao longo dos anos? O meu chamado ele aconteceu na Associação Paulista Sul, União Central Brasileira. Os primeiros anos eles estiveram ligados à Paulista Sul, e eu sou muito grato à União Central Brasileira, porque é a minha união adotiva. A minha união de origem é a União Nordeste, e graças a Deus a União Central deu essa acolhida para o meu ministério, né? Então nós começamos ali como obreiro bíblico, no início, mas eu recebi uma carta no finalzinho de 89, e me permita só um pedacinho dela. A carta diz assim: temos a satisfação de comunicar-lhe que a Comissão Executiva da Associação Paulista Sul, depois de orar e fazer um estudo meticuloso, designou-lhe o distrito de Jardim Três Corações como seu primeiro campo de trabalho pastoral. 13 de dezembro de 1989. Essa carta foi a carta que confirmou o meu chamado. E aí nós estivemos em 1990 nesse distrito de Jardim Três Corações. Permanecemos 2 anos nesse primeiro distrito. Eu não sei se eu vou lembrar das igrejas, mas compreendi a igreja do Parque América, Jardim São Bernardo, igreja do Grajaú, a igreja do Jardim Eliana, Residencial Cocaia, Jardim Três Corações, Jardim Mirna, Varginha e Santa Fé. Esse distrito ficava próximo ali de Interlagos, e depois, já em 92, eu estive no distrito de Vila São José. E aí nós permanecemos ali 3 anos. Esse distrito ele foi uma configuração de 2 distritos, e muitas igrejas do meu distrito anterior passaram a pertencer ao meu novo distrito.
e compreendia ali as igrejas do Parque América, Jardim Bela Vista, Jardim São Bernardo, Vila São José, que era a igreja sede do distrito, Jardim dos Álamos, Jardim São Norberto, Parreilheiros, Jardim Santa Fé, Jardim Mirna, Jardim Três Corações e Jardim Varginha. Esse foi ali o segundo distrito. E quando a gente vai para o terceiro distrito, aí, isso foi em 1995, eu fui para o distrito de Registro, no interior de São Paulo, e nós permanecemos apenas um ano ali, naquele distrito. E nesse distrito as igrejas compreendiam ali Serrote, Arapongal, Jurumirim, a igreja de Registro, que era a igreja central, a igreja do Nosso Teto, Sete Barras e Barra do Ribeirão. E aí, no final daquele ano, a comissão diretiva da Associação Paulista Sul me nomeou departamental para os departamentos de Ministério Pessoal e Escola Sabatina. E aí nós permanecemos por 6 anos nesses departamentos. Na sequência, em 2002, eu volto para a área pastoral e vou para o distrito de Capão Redondo, que compreende a igreja do Itaoca, a igreja japonesa. Foi um desafio que eu recebi de estar ali com os irmãos japoneses, e no sermão eu era traduzido, e eu surpreendia sempre eles. Em dado momento eu falava algumas frases em japonês, e isso marcou muito a nossa convivência com a igreja japonesa, né? E a igreja do Capão Redondo, que naquela época tinha mais de 3.000 membros. No final de 2004, a divisão sul-americana, ela me nomeou secretário executivo e coordenador para pequenos grupos e ministerial da nova união que surgia, o COB, União Centro-Oeste Brasileira, onde nós permanecemos por 8 anos. E nesta união ela compreende os estados do Mato Grosso do Sul, Goiás, o Distrito Federal e Tocantins. E aí, nós, na sequência, em 2012, está um pouquinho mais, estou chegando já para os finalmente. Em 2012, a divisão sul-americana me nomeia secretário executivo e ministerial da nova União Leste Brasileira. Parece que eu estava destinado a poder usar, desbravar início de uniões. E essa união fica na Bahia, sediada em Lauro de Freitas, e compreende os estados da Bahia e de Sergipe, onde nós permanecemos ali por 5 anos. Por 2 anos, eu tive o privilégio também de lecionar no SALT FADBA a matéria de pequenos grupos. No ano de 2018, a Associação Paulista Sudoeste, a União Central, me deram a honra de retornar, me repatriar para a União Central, e eu voltei para a obra pastoral para concluir a minha jornada ministerial no distrito de Vila Rio Branco. E ali o distrito de Vila Rio Branco está na cidade de Itapetininga e compreende as igrejas de Casa Grande, Vila Rio Branco, Jardim Bela Vista, Sarapuí e Alambari. Permanecemos ali 5 anos e ali concluímos a nossa jornada pastoral. Algo aconteceu muito marcante para nós, que foi no último sábado que eu estava indo para me despedir. Era a última pregação de maneira oficial como pastor ali do distrito. E nesta ida eu estava no carro, a Feliciana e a minha irmã mais velha, a Aparecida Lia, e estávamos juntos e nós estávamos conversando, indo de Tatuí para Itapetininga. E nesse trajeto eu havia colocado um pendrive, sempre temos no carro vários pendrives, e eu coloquei naquele sábado no pendrive, estava tocando música, e eu tocando, e em dado momento, como que alguém dizendo assim, escuta, porque eu estava na conversa, eu ouvia, mas em segundo lugar estava a música, mas naquele momento algo me dizia para dar atenção àquela música. E eu comecei a ouvir a música e eu comecei
a chorar. Desculpa a emoção, mas a música, não sei se você que está acompanhando aí, vocês aqui, se vocês conhecem essa música. A Feliciana está sempre cantando depois disso. A música é Além do que Sonhei. E a letra da música diz assim, me permitam. Deus tem feito coisas grandes na minha vida. Deus tem feito coisas grandes para mim. E olhando para trás, eu me pergunto, como é, meu Deus, que eu cheguei aqui? Eu vivia sem nenhuma esperança, cabisbaixo parecia o meu fim. Mas pegastes minha mão, dizendo, filho, vem comigo para viver os projetos que eu preparei para ti. Então vi as mãos do Senhor fazendo o impossível acontecer em meu favor. Ao ver tudo isso, eu chorei, estou vivendo além de tudo aquilo que eu sonhei. Além do que sonhei, meu Deus realizou. Estou vivendo hoje tudo o que Ele me falou. E quem pode me ver assim pode até me criticar, mas não sabe o que eu passei para até aqui chegar. Além do que sonhei, simplesmente inexplicável. Minha história é de milagres. Vivo para adorar a Deus. Às vezes, não acredito, tudo parece um sonho. Em Deus vou sempre sonhar, porque só Ele pode fazer além do que sonhei. E aí eu pedi para Feliciana e para minha irmã também ouvir, porque essa música, ela repete toda a letra, né? E elas também ouviram, e foi um sábado assim muito, muito especial. Foi difícil conter a emoção, as lágrimas. A igreja foi muito carinhosa com a gente. Eu não esperava, eles fizeram várias homenagens. E eu louvo a Deus pela vida ministerial que Deus me concedeu. Amém. Ao todo, quantos anos o senhor trabalhou no ministério? Eu jubilei por idade aos 65 anos, então deu um total de 33 anos na área ministerial. Mas se somarmos a isso 4 anos antes que eu trabalhei na obra bíblica, então isso dá 37 anos. Pastor, o senhor pode falar para a gente qual foi a data da sua ordenação? A minha ordenação, ela aconteceu no dia 4 de dezembro de 1993. Eu estou olhando aqui porque foi o programa da ordenação. O senhor pode falar também, nas suas palavras, como Deus utilizou o senhor para pregar a mensagem, ajudar as pessoas? Olha, considerando aí a área pastoral, eu destacaria a pregação bíblica expositiva, o meu empenho na visitação pastoral, construção de igrejas, compra de terrenos, abertura de novas igrejas. Eu posso contabilizar 23 nessas frentes. Também eu destacaria a forte ênfase espiritual. Eu procurei fortalecer muito a igreja na área espiritual. Inclusive me vem à mente um projeto que chamávamos Oração Agosto, quando a gente tinha a igreja aberta todos os dias, na parte da manhã, por 1h30, e acontecia também aos finais de semana vigílias, correntes de oração, jejuns. Então era um impacto mesmo espiritual para a igreja, e acontecia no mês de agosto, daí o título Oração Agosto. Também a forte ênfase que tivemos nos relacionamentos entre os irmãos, para que a igreja vivesse relacionamentos. E daí o projeto de pequenos grupos, que foram marcantes também no ministério. Também o aspecto de missão, uma forte ênfase em missão. Inclusive me vem à mente um projeto que iniciamos, Café da Manhã com Deus, que acontecia nos domingos pela manhã, e dali fazia uma ponte com o evangelismo no domingo à noite. Foram assim também momentos marcantes. Já na área de departamentos e administração, eu destacaria a minha contribuição com manuais, com artigos, também com lições para os pequenos grupos, o movimento dos pequenos grupos, simpósios de pequenos grupos, inclusive envolvendo todo um território da União, no caso da União Centro-Oeste, trazendo palestrantes internacionais. Eu destacaria também, isso já aconteceu na União Leste, estudos em religião, que
foi uma capacitação teológica, envolveu o SALT, envolveu todos os mestres, mestrandos, doutorandos e doutores de todo o nosso território, e nós tivemos uma formatura de 1.528 anciãos e líderes das igrejas. Então, também foi algo que marcou bem e que eu me recordo. Muito bem. Então, o senhor pode falar agora um pouco se o senhor teve algum mentor que o ajudou a alcançar seus objetivos? O senhor mencionou algumas pessoas. Tem mais alguém que o senhor gostaria de registrar aqui? Sim, com certeza. A lista é enorme. A lista é enorme. Pastores distritais, departamentais, que foram assim ligados aos campos, às instituições superiores, administradores. E assim, representando esses, eu gostaria de mencionar alguns nomes. O pastor Gilberto Araújo, o pastor Osmar Reis, o pastor Ítalo Manzoli, o pastor Domingos Souza. Queria mencionar também o pastor Elias Valiante, pastor Elias Lombardi, pastor Helder Roger, pastor Giovanni. E quando eu menciono esses nomes, me vem à mente assim uma atitude do pastor Osmar Reis. Ele sempre foi muito inspirador para mim, muito motivador, muito incisivo na liderança dele. Isso me ajudou bastante. Um dia, em um concílio, ele chegou, se levantou de onde ele estava, veio à minha direção e colocou no meu bolso um bilhete. E disse assim: só é para ler em casa. E eu fiquei ansioso para chegar em casa, o que é que tem nesse bilhete, o que é que o pastor Osmar me escreveu. E quando eu abri, o bilhete dizia: Cícero, tem acompanhado o seu empenho no ministério. Meus parabéns, continue assim. E aquilo marcou muito a inspiração dele e dos demais que eu mencionei e outros que eu não mencionei. Muito bem. Pastor, pode falar agora um pouco quanto ao ministério familiar. O que o senhor tem a dizer sobre a importância da família no seu ministério? Olha, Melissa, a parte da família, eu poderia dizer aos que nos acompanham que esse é um calcanhar de Aquiles para o ministério, porque nós somos muito motivados às ações, e isso faz parte, isso é o principal, mas tem um pensamento no Espírito Profecia, onde Ellen White diz que não há campo missionário mais importante do que a família. E ela escreveu isso no Fundamentos da Educação, na página 20. E curiosamente, um certo pensador disse que nenhum sucesso justifica o fracasso da família. Então, na minha caminhada pastoral e ministerial, como ministerial de uniões, visitando os pastores, eu sentia isso. Até uma cobrança da família e a sabedoria que o pastor precisa ter para equilibrar o atendimento da igreja e o atendimento da família, colocando a família em primeiro lugar e colocando a igreja na sequência. A família deve vir primeiro. Porque quando chega a jubilação, que eu estou agora, é a família que vai estar ali ao lado. Você já não tem aqueles compromissos, porque o pastor continua sendo pastor sempre, mas agora ele não tem mais obrigações, ele não tem mais aquela cobrança de relatórios para a igreja. E é aí que ele não tem mais aquele dia a dia. E se ele não teve família, ele vai estar sozinho. Então, em primeiro lugar, a família, dá essa atenção à família, o cuidado que a família precisa, e às vezes precisa ter compensações. A gente sempre brincava, às vezes a Feliciana e as crianças ficavam esperando no carro, e eu era o último a sair. E sempre tinha alguém ali, e ela estava sempre, a Comanda sempre foi paciente nisso, lembra, não é? E ficava com as crianças, e quando eu chegava no carro, então aí eu já começava a brincar, e eles meio cansados, e às vezes a gente passava numa lanchonete, sem eles esperar, comprávamos alguma coisa, e a Felicina aproveitava e fazia um momento, elas faziam um coro de agradecimento. Então, para eles, quando eu saía mais cedo da igreja, eles pensavam: hoje não vai ter lanche. Então, ter um pouco de compensação para a família. Às vezes, a segunda-feira, que é o dia do pastor, às vezes o pastor não consegue tirar aquela segunda-feira, ele tem que compensar, pega uma terça, pega um domingo, né? Então, eu daria essa ênfase, esse estímulo, ainda relembrando a minha liderança ministerial,
para os companheiros do ministério. Pastor, última pergunta. Qual o seu verso favorito da Bíblia e qual o seu hino favorito? As perguntas são todas que você me fez, assim, difícil de fazer escolhas. Eu vou destacar dois que têm muita relação com o ministério. O primeiro verso, assim, ele fez parte da minha turma de formatura. Foi o lema, que é o texto de 2 São Pedro, capítulo 5, versículo 2 e 4. Pastorear o rebanho de Deus como modelo do Supremo Pastor. Então, esse versículo, ele me acompanhou no ministério. Me motivou a ser um pastor buscando ser segundo Jesus Cristo, para atender às igrejas. E o segundo verso, que parecia Deus falando comigo, é Isaías 41, versículo 10, onde ele diz, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te sustento com a minha destra fiel. Parecia que esse versículo é Jesus falando comigo. Inclusive, na vinda hoje, esse versículo veio à mente. É maravilhoso pensar em Deus falando assim. E tem um hino no inário, e esse hino fala, não temas, eu estou contigo, não te assombres, não é? Então, esses versículos me marcaram bastante e são preferidos quando eu penso no ministério. Muito bem. Quais as suas palavras finais às pessoas que estão assistindo esse vídeo? Eu me lembrei de um versículo que tem uma relação com toda a minha jornada. Me permita ler, ele é bem pequenininho, está no livro de Jó, capítulo 42, falando de Deus. Jó diz assim, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Então, esse versículo eu queria deixar para você que está nos acompanhando aqui. Deus pode todas as coisas. Não há nada que Ele precise fazer que Ele não faça para realizar a vontade dEle. Eu queria pedir para você entregar o seu coração, sua vida a Deus, para você confiar nele, na soberania dEle, e Ele vai realizar aquilo que você tem no seu coração, segundo a vontade dEle. Ele vai realizar todos os seus sonhos. Amém. 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 Pastor, louvado seja Deus por sua vida, pelo seu ministério. Nós agradecemos muito a sua participação aqui hoje. Eu que agradeço a oportunidade, Melissa, e também a você que está nos acompanhando. Que a graça do Senhor esteja sempre conosco. Amém.